Olá, Tudo boa bem? tarde. Olá. Olá, Rita, tudo bem? Rita, antes de mais, Sim, tu ou você? tu, por favor. Tu, ok. Pronto, nós começámos 2 minutinhos um bocadinho mais cedo Sim. para estarmos todos online. Uhum. Vamos começar por nos apresentar. Eu sou a Cláudia. Eu sou a Ana, da Olá. LGBT Viseu. Uhum. Rita, Sim, olá. ahm, obrigada por estar connosco Obrigada eu pelo convite. neste dia. Vamos começar por apresentar o motivo de estarmos aqui hoje. Estamos a Uhum. celebrar o dia 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Estamos em conjunto, é uma campanha em conjunto com a Amnistia Viseu, o Grupo Viseu, da Amnistia Internacional. Um, Nós começamos agora com este live às 16 e depois a Amnistia vai fazer um direto por volta das 18 com a Fernanda Ferreira da Ampos. Um, Podemos começar? Sim, estamos assim um minutinho adiantados, mas Temos acho fazê-lo que assim um tempo para esperar, se for preciso. sim, 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 sim. Por isso é que nós também estamos a fazer esta breve apresentação, este resumo. Uhum. Nós sabemos que o bom português não é Chega a ser um propriamente bocadinho aquilo mais tarde. mais. Quarta hora académica. Sim, é um quarto de hora académico, mas não vamos abusar, não vamos abusar, não é? É assim, vou também deixar já o mote aqui e a ideia, porque nós temos uma campanha, a Rita já está a par da campanha, mas nós temos uma campanha de ajude-nos a ajudar, e estamos a distribuir viseiras e extensores de máscaras pelas instituições de norte a sul do país. Já conseguimos ajudar algumas, a partir de amanhã vamos ter mais uma coisa para as pessoas poderem contribuir, que são as nossas máscaras sociais. Pronto. Nós pusemos mãos à obra e às máquinas de costura e então estamos a produzir máscaras sociais, Uhum. para as pessoas poderem adquirir, se estiverem interessadas, e desta forma conseguirem ajudar na compra do material que é necessário para produzir as viseiras, porque lares, bombeiros, hospitais ainda necessitam bastante deste material, porque isto não é propriamente um material que dura uma vida inteira, Uhum. e vai tendo de ser substituído, nem que sejam pelo menos os acetatos das viseiras. E pronto, desta forma as pessoas, se quiserem, podem sempre contribuir. A partir da manhã já têm as fotografias das máscaras, Deus, né? portanto, sim, já podem ver os modelos com estoques limitados, alguns, infelizmente, mas é o que nós conseguimos arranjar e desta forma conseguimos contribuir para ajudar quem realmente necessita de material. Parabéns, obrigada pelo contributo. E em particular, vocês também para a casa aqui também contribuíram, portanto, para nós foi importante. Obrigada, obrigada. Um, Pronto, acho que já são 16 horas, acho que já podemos começar o nosso direto. Uhum. E então, como nós já fizemos a apresentação, não é? Já apresentámos o nosso nome e estamos aqui pelo Sim, coletivo LGBT Viseu, que é um coletivo, para quem não sabe, surgiu há 2 anos e 4 ou 5 Qualquer meses, coisa. mais coisa, menos coisa, aqui em Mesmo exato. Viseu. E pretendemos quebrar um bocado os tabus e os silêncios que se vivem ainda neste país acerca da população LGBTI+. E pronto, e estamos a adaptar-nos, como toda a gente, a estas condições do Covid, que eliminam o contacto social, de certa forma, Presencial. presencial, exatamente. E então, este é o nosso primeiro direto, portanto, pedimos desculpa por Pelo alguma nervosismo. sim, e por alguma coisa que corra menos mal. E estamos a contribuir também para, e isto agora é uma piada, para aquela parte dos concursos de assistentes. Nós tapámos metade da nossa, mas ainda se vê um Ah, bocadinho lá atrás. eu não, eu estou mais com flores. Exatamente. Posso lançar o nome. Tentei arranjar flores atrás, mas Exatamente. sair um bocadinho fora de casa. Exatamente. Exato. Vamos ao concurso da vegetação em casa. Pronto, Rita. Olha, a primeira questão que nós temos para fazer, e vai-me sair entre o tu e o você, portanto peço já desculpa por essa parte,
Portanto, acho que vou misturar um bocado isso. Rita, para quem não sabe, quem é efetivamente a Rita Paulos? Poderíamos começar por aqui? Ok. Bem, como puseram também, podia não ser, mas puseram no vosso cartaz publicidade, eu sou de Lisboa, embora tenha raízes da parte dos meus pais noutras zonas, inclusive é perto de vocês. Tenho 42 anos, sou licenciada em Estudos Inglês e Alemães e especializei-me em Estudos Culturais, especialmente em Estudos de Género, que é a área que eu tenho estado a trabalhar há uns bons anos para cá. Comecei o meu ativismo em 98, portanto já há muito tempo. Na altura tinha acabado de ser criado o Grupo Jovem da Yoga Portugal e, portanto, eu já estava há uns meses antes a procurar se haveria coisas para jovens na altura e não havia, e depois, entretanto, apareceu o grupo, que foi ótimo, e apareci e comecei a participar nas reuniões. Creio que um ano depois, eu já não tenho muito boa memória, convidaram-me para fazer parte da coordenação do grupo e na altura o que eu fazia mais era um boletim de notícias e também respondia aos e-mails das pessoas e creio que ajudava com outras questões mais práticas. Eu não sei se querem que eu pare por aqui, fique-me por aqui. Não, continuam. Vamos destrinçar isso um bocado. Ok, pronto. Na altura, essa experiência obviamente foi muito importante para mim, individualmente também, mas também foi de começar-me a perceber quais eram as questões específicas que a juventude tinha, algumas diferentes das minhas, obviamente, e há várias e diversas, não é? Não somos iguais. E o que aconteceu foi, em termos do meu percurso dentro desta área, foi que, justamente porque eu respondia e-mails, nós recebíamos muitos pedidos de outros sítios do país e afligia-me, porque nós não tínhamos nada para oferecer ou para referenciar. Então, coincidiu que depois em 2000 eu tive a sorte de participar num que eles chamam uma sessão de estudo, em English Study Session, na Fundação Europeia da Juventude, através da IGLIO, que é a Organização Internacional de Jovens nesta área, e o tema era networking, ou seja, trabalhar em rede ou fazer contactos de rede, e inspirado um bocado por esta ideia e com o desafio que eles fizeram de se escrever um projeto ao final da semana que passámos lá, em Budapeste, eu acabei por escrever o projeto que veio criar a Rede Exec, que é a Associação Juvenil nesta área. Voltei para Portugal, com o projeto mais ou menos alinhavado, obviamente precisava de mais trabalho. Falei com o José Manuel Fernandes da ILGA Portugal na altura, que era o presidente, o que é que achavam de albergar esta ideia de fazermos uma rede de grupos de jovens, portanto, descentrar, o projeto chamava-se Descentrar, sair de Lisboa e começar a conseguir que a gente justamente chegasse a outros locais do país. Ele acolheu, de braços abertos. Nós acabámos por ter de fazer um grupo informal, porque eu desafiei várias pessoas que conhecia da altura e candidatámos ao Instituto Português da Juventude, na altura era só o Instituto Português da Juventude, como grupo informal para um financiamento que recebemos e daí, pronto, foi um trabalho muito giro, muito interessante. Eu estive à frente da Rede Exec durante 5 anos, depois mantive mais 7 anos próxima, ou fazer consultoria para a direção, ou envolvida em alguns projetos. E pronto, a Rede Exec as pessoas já, provavelmente já conhecem, mas tinha 2 grandes bases. Também podemos falar um bocadinho. Sim. Temos espaço para a Rede Exec com toda a certeza. Claro. Como é que começou, como é que foi evoluindo nos primeiros anos? Pronto, nós o que fizemos na altura, o primeiro projeto de todos foi um fórum online e na altura, como devem imaginar, o isolamento era muito maior, não havia as redes sociais e muito menos as pessoas tinham coragem para estar a aparecer com a cara na rede social. Então, no dia 2 de fevereiro de 2000, pronto, foi mesmo esta a data, porque o projeto arrancou em 2000, montámos o fórum, em particular eu não sou de informática, mas andei a fuçangar e instalei o script para ter o fórum. E o fórum foi um sucesso imenso, porque de facto nós estávamos a quebrar um isolamento e a conseguir chegar uns aos outros e umas às outras de formas que nunca antes tínhamos conseguido. E isto, a internet começou a ser um bocadinho mais comum em Portugal para aí em 96 talvez, portanto era uma coisa nova, mas que as pessoas estavam a aderir. E realmente foi espetacular, e daí também conseguimos exponenciar e ter imensos grupos funcionar, chegámos a ter 11 em simultâneo. Chegaram até Viseu também? Sim. Exatamente, também Viseu.
E na altura, também quando não havia grupos, havia pessoas que estavam a combinar cafés porque se conheciam através do fórum e lá tinham a coragem. Obviamente que havia muita gente que demorava muito tempo, às vezes, a aparecer no que seja da associação. Pronto, mas a base era essa e era também um pouco inspirada pela ideia de que nós sabíamos, em termos dos estudos que havia, que quando os jovens participavam em grupos ou tinham a oportunidade de falar com outras pessoas, ou sequer ler, às vezes não era preciso estar a participar, o impacto na saúde mental e na autoestima e do bem-estar aumentava imenso. Inclusive, no Canadá, um estudo mostrava que a edição e tentativa de suicídio baixava para zero depois dos jovens participarem nos grupos. Obviamente nem toda a gente tinha dificuldades tão extremas, mas nós sabíamos que era algo que era muito, muito positivo, para não dizer extremamente positivo. E aliás, Esta questão da proximidade de pares. Sim, exatamente, é o apoio entre pares. Basicamente era esse o modelo e eu trouxe também do Conselho da Europa o modelo de educação não formal e adaptei aos grupos da rede exec nas dinâmicas das atividades. Ou seja, nós não éramos grupos que íamos para lá, pronto, falar, não. Tínhamos facilitadores, coordenadores que recebiam formação durante o fim de semana, fazíamos coisas dinâmicas com jogos que ajudassem as pessoas a explorar, a partilhar, a pensar em coisas sobre as suas vidas e a tomarem decisões. Portanto, tentávamos que fossem reuniões divertidas e dinâmicas e pronto, e acho que muita gente gostou. Obviamente que a Rede Exec não era para toda a gente, mas penso que funcionou e o Grupo Lisboa, por exemplo, lembro chegou a ter uma reunião com 80 pessoas, que foi uma loucura, não é? Assim, um tempo já lá vai. É muita gente. Sim, às vezes conseguimos ter muitas pessoas. Quando não era o fórum da Rede Exec tinha imensa gente, nós chegámos a ter milhares de pessoas a participar. Portanto, eu agora não sei falar o que é que se passa presentemente, não cabe a mim. Sim, foram uns tempos muito bons e para mim foi extremamente gratificante. Não sei se querem fazer mais uma pergunta. Desculpa, Rita, eu recordo-me, eu fiz parte do fórum, do fórum de Viseu, e foi engraçado porque, se calhar só agora que eu reparo em determinadas coisas, eu trabalhei num sítio onde as pessoas se reuniam aqui em Viseu na altura, e na altura a Rede Exec não era tão falada e tão conhecida, porque isto era em 2000 e pouco, e na altura muita gente não conhecia a Rede Exec, como não conhecia muitos grupos e muitas questões de associativismo aqui em Viseu. E eu recordo-me nomeadamente do fórum e era uma coisa que as pessoas podiam recorrer a perguntar que cafés é que existem, onde é que eu posso ir, com quem é que eu posso contactar, ou seja, mesmo as pessoas que vinham de fora poderiam saber sítios onde as pessoas se juntavam e podiam conversar e podiam comunicar. Que ainda hoje não há sítios propriamente gay-friendly ou LGBT-friendly. Quanto menos sítios LGBTs. Mas, sim, é uma questão diferente saber onde é que se pode estar mais à vontade, menos à vontade. Ainda hoje nos chegam perguntas destas. Onde é que eu posso conhecer pessoas? Onde é que eu posso estar com a minha namorada, com o meu namorado mais à vontade? Como é que é um bocadinho o panorama? Claro que são redes de contacto importantes para toda a gente se sentir um bocadinho mais à vontade. Sim, e sobretudo pronto, já não vamos tanto falar das pessoas que, pronto, neste caso de Viseu, que habitam na cidade de Viseu, mas as pessoas que vêm de fora para estudar, e isto não se passa só em Viseu, não é? Há outros sítios que têm faculdades, institutos, mas acaba por ser uma forma das pessoas também se sentirem um bocado mais seguras, porque se acontecer um problema, se acontecer uma coisa qualquer, têm a quem recorrer, não caem naquele vazio de se sentir já isoladas porque saíram do seu nicho de conforto, não é? Da sua zona de habitação, mas desta forma também sabem que, por mais que exista se calhar um desconforto numa aula ou num grupo de estudantes ou uma coisa qualquer, há sempre um porto de abrigo. Ao fim e ao cabo acaba por ser um bocado isso, não é? Porque as pessoas já têm aquela questão toda, muitas das vezes, relacionada com a própria casa, com aquilo que devia ser, sei lá, a zona mais segura e mais confortável, e saem de casa e vão para uma terra estranha, e é tudo estranho, não é? E muitas das vezes acaba por se haver não sei quantas saídas do armário em toda a vida, porque as pessoas também chegam e se calhar o primeiro contacto é de parar ali um bocado. E coisas como o fórum da Rede Exec, que existe ainda e que existiu numa altura, porque em 2000 e pouco, de facto, muita gente fora de Lisboa, do Porto, não tinha com quem contactar, não é?
acabou por ser um porto de abrigo para muita gente, para muitos jovens, para muitas pessoas. Sim, porque como vai até aos 30, não é? Já não se põe tanto mais os adultos, é Foi mais um os grande jovens. Mas problema, não? Sim, sim, sim. é, Era, não? E mais, assim, vocês estão a é um grande, discriminar mais velhos. assim, é um grande problema e não é, pronto, é um nicho, acaba por ser adaptado a Sim. uma determinada faixa etária e até abrange uma grande faixa etária, não é? Depois percebiam, nós explicávamos porquê. Nós fazemos questão de dizer, olha, isto não é para excluir ninguém, mas temos aqui as questões específicas, etc, etc. Pronto. Não era isto só que dizíamos, era mais detalhado, mas Claro, geralmente depois a reação acalmava. Sim, é verdade. E pronto, e era esse, de sim. facto, também era esse o objetivo. E acho que foi bom para nós também, a nossa geração, porque eu, na realidade eu era jovem era nessa altura, agora já não me considero propriamente. Talvez jovem agricultora, se for por aí. Foi bom para nós termos de facto a internet naquele momento, foi uma vantagem que tivemos em relação às gerações anteriores e foi um desbloqueio imenso para o isolamento, que era o maior problema que existia. Depois da GDXE, como é Eu que foi o sim, percurso? ainda posso falar um bocadinho mais só. Estou só a falar do projeto de Pode, educação. pode. Posso, porque eu já agora gostava de falar, porque a rede exec não era só os grupos. Ou seja, a rede exec o que pretendia fazer era intervenção direta entre pares para melhorar o próprio bem-estar dos jovens e das jovens, ou de jovens, já usando assim aqui a terceira alternativa. Mas nós também queríamos melhorar os ambientes onde os jovens costumavam estar, e principalmente na escola, e o projeto de educação que ainda está em vigor e que no ano passado, creio eu, foi algo de uma polémica imensa, porque o projeto existia há 15 Sim, anos sim. e ninguém tinha se queixado. Exatamente, como se fosse uma coisa nova. Sim. Como se fosse uma coisa nova. Pronto, o projeto de educação Só agora é que deram conta. depois foi tipo, hello! Já as pessoas pelo projeto, um monte de sessões, que realmente foi muito engraçado. Para nós que já conhecíamos isto desde o início, não é? Uma pessoa teve de se rir um pouco de repente descobriram que havia um monstro aí por aí em Portugal, que pronto, já é velhinha então. Esse projeto foi importante, começou em particular em 2005, se não me engano, sim. O que nós fizemos também foi fazer uma perspectiva de pôr os pares a educar os outros pares, portanto, de um lado jovens a irem facilitar as sessões e não gente crescida, que é muito mais deixante para os jovens, e depois com uma dupla função, para quem era ter alguém presente que era como eles ou elas, ou parecido, e para quem não era, ver alguém finalmente cara a cara, visível e assumido, para também diminuir um bocadinho esta Sim, essa questão da visibilidade, da proximidade também. Sim, e acaba por ser a identificação, não é? Porque se fosse alguém de 50 anos a chegar a uma escola, não há tanta identificação. Velha o velho, portanto, eu acho que nisso o modelo foi positivo e foi também muito naquilo da escola que eu aprendi no Conselho da Europa de Educação para os Direitos Humanos, que para mim foi uma mudança foi marcante para mim, de facto, e procurei, no que fiz com as pessoas na rede exec, que estes modelos fossem aplicados e acho que continuam a ser bons para isto, e creio que ainda funciona mais ou menos assim. Pronto, entretanto houve outras coisas, o Observatório de Educação, também houve o projeto de inclusão que ainda estive envolvida, e pronto, e entretanto decidi que já chegava, já estava há muito tempo à frente, já tinha algum cansaço também, que era tudo voluntariado e dá muito trabalho, como nós sabemos que estamos nestas áreas. E depois disso, estive ali um período um pouco parada nestas questões dos ativismos, continuava a ir às marchas, tudo que era eventos, mas estive mais dedicada à minha vida pessoal. E, entretanto, coincidiu com um dos meus pequenos sonhos, aconteceu inesperadamente, tive um convite para ir trabalhar para a Comissão para a Igualdade de Género, que foi ótimo para mim, realmente era um dos sítios que eu queria trabalhar. Quando fiz a minha dissertação de mestrado pensei, adorava trabalhar neste local, olha, tive essa sorte. E na altura foi importante porque a Elsa Paz era a secretária de Estado da altura e ela tinha finalmente querido integrar as questões LGBT na área da igualdade de género. Pronto. Isto foi a partir de 97, 2007, eu acabo por entrar na SIG em 2010 e tive a oportunidade de estar com mais uma pessoa que era o meu chefe, no fundo, que é o João Paiva. Olá, o João Paiva, que é uma pessoa fantástica que eu adoro. Nós tivemos um pouco o papel de lá na SIG de começar a trazer estes temas.
Não é que tínhamos conseguido progredir muito, mas uma das coisas que eu estive envolvida e que tive um imenso gosto em fazer foi a primeira vez que o Plano Nacional para a Igualdade passou a incluir um eixo nesta área. Portanto, fui eu que estive a trabalhar com as associações e coletivos, a recolher as propostas, sugestões e depois submeter para cima. Portanto, houve alguma coisa assim significativa nessa altura e depois, a partir disso, a nível da postura do Estado e da posição do Estado, foi sempre a melhorar para o que temos agora, que é a SIC está completamente envolvida nestas questões plenamente, não é um tema secundário como foi ainda durante muito tempo, infelizmente, sim, e com muitas resistências também, muita gente não queria que isto entrasse na SIG, portanto, felizmente vivemos tempos bons agora. Depois, o que é que aconteceu entretanto? Já há muito tempo que eu tinha muitas pessoas a dizer Rita, quando é que faz uma casa-abrigo para jovens? Isto já na altura da Rede Execo. E porquê? Porque nós tínhamos muitas vezes situações extremas que nos chegavam e nós não tínhamos capacidade para dar resposta. Portanto, desde situações de facto de pessoas que tinham fugido de casa, que tinham saído precocemente, mesmo às vezes magoadas, com situações de violência, ou então até situações extremas de tentativa de suicídio. Portanto, acontecia mesmo, e provavelmente quem existe ainda como respostas ainda acontece isto, de nos telefonar e dizer que acabei de tomar um frasco de comprimidos. Portanto, eram situações muito complicadas. E eu lembro-me, porque como estava muito envolvida na área da juventude, o associativismo, e eu conto sempre isto porque isto é significativo de como nós, se calhar, eu pelo menos tenho que falar de mim, não sei se as outras pessoas pensavam desta maneira, não nos percebíamos como estávamos a fazer tudo muito por amor à camisola, porque não havia grandes financiamentos. A Rede Exec teve o privilégio, por ser uma associação juvenil, de ter acesso a mais financiamento do que as associações séniores, e isso foi uma vantagem para muitos deles, que também mudou com a Elsa Paz, felizmente. Mas foi um dia que eu estava num encontro com várias pessoas que trabalhavam com a juventude e percebi-me de uma associação muito pequenina, que não tem importância, as associações muito pequeninas são importantes, eu considero a Casa aqui uma associação pequenina, por exemplo, tinham financiamento para fazer intervenção, tinham pessoas pagas, técnicos e técnicas, e eu pensei para mim, isto não está certo, porque é que nós na área LGBTI é tudo voluntariado, é tudo por amor à camisola e esforço e nos nossos tempos livres. Não, a população LGBTI tem de ter direito a ter pessoas dedicadas profissionalmente e para dar justamente resposta às situações de crise e de emergência que as associações que trabalham em geral nas questões do ativismo em termos de direitos e por aí adentro, e mesmo a dizer que já era com intervenção mais comunitária, não podia ser. Então, foi estas duas razões, em conjunto, nós não temos capacidade de resposta para situações complicadas e, ao mesmo tempo, pensar, não, nós merecemos mais, não podemos ter montes de tópicos, de várias questões que têm profissionais e nós não temos. E então a casa aqui acaba por ser fundada e foi fundada numa altura que eu ainda estava a trabalhar na Federação Nacional de Associações Juvenis, portanto eu não tinha disponibilidade plena. Abordei duas pessoas que estavam ligadas às questões da juventude LGBTI, uma delas até é uma ex-presidente da Rede Exec, a Andréa Pereira, a outra é a Cláudia Rita, e disse, olha, eu estou a pensar em avançar com uma associação em que a gente finalmente vai tentar dar resposta a estas situações muito complicadas dos jovens e também, se possível, nas situações de violência doméstica ou violência na intimidade. E elas aderiram e tiveram no projeto durante os primeiros 2 anos, talvez no máximo, e o que fizemos foi criarmos uma IPSS, um Instituto Particular de Solidariedade Social. E nós, ao longo dos últimos... foi fundada a associação em 2012, mas não conseguimos logo começar, portanto estávamos todas ocupadas. O primeiro projeto começou no final de 2013, que foi um projeto chamado Casa Aqui Primeiros Passos, que justamente fomos tentar perceber como é que as CPCJs, ou seja, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, porque são um elemento, a figura do Estado que tem obrigação de proteção das crianças e jovens, e teria de ter necessariamente das crianças e jovens LGBTI, tentar perceber o que é que se estava a passar, se recebiam pedidos de ajuda, se sinalizações, quando recebiam, como é que faziam, como é que não faziam, que necessidades é que tinham. E desse estudo de diagnóstico, que depois nós seguimos com uma série de ações de sensibilização de um dia, que foram bastantes mesmo, eu não sei se foi, agora já não me lembro muito bem, mas pelo menos 18 eu sei que foi, e uma com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que foi muito importante porque daí nunca mais deixámos de ter uma parceria com esta comissão, que é vital, não é?
Nós começámos então a trabalhar e a dar informação, a sensibilização para as pessoas terem ferramentas e sentirem-se mais seguras na maneira como estavam a fazer a intervenção local. E um dos papéis da casa aqui é esse também. Portanto, nós não achamos que vamos sozinhas, nós somos praticamente só mulheres neste momento na associação, resolver nada, mas enquanto não houver uma formação e preparação generalizada em todas as respostas globais no país, nós queremos dar as respostas especializadas nós e, em paralelo, dar apoio às outras respostas. E a intervenção que temos tido, então, desde 2013, 2014, foi sempre em crescendo. Nós, com este diagnóstico e com este conhecimento que trouxemos, tivemos uma reunião com a Catarina Marcelino, que foi a Secretária de Estado para a Ser Igualdade antes de agora de Rosa Sim. Monteiro, e ela própria disse porque é que não fazem um gabinete de apoio à vítima para a juventude LGBTI. E nós dizemos que sim, faz todo o sentido. Sim, só para interromper e responder aqui à questão da saber compreender, que colocavam precisamente não essa estar a questão. fazer as perguntas, sim, força. Não faz mal, não faz mal. Colocavam mesmo essa questão de qual o apoio para pessoas que são expulsas pelos pais devido à sua orientação. E é um bocado essa a resposta que a Casa QI, mais propriamente a Reajo, o projeto da Casa de Acolhimento, vai dar precisamente resposta a essas questões. Exatamente, eu ia chegar lá. Nós começámos justamente com o gabinete de apoio à vítima também para recolher dados e situações e que efetivamente tivemos, não é? Eu já não tinha os dados da Rede Exec, já estava fora da Rede Exec há muito tempo, de dizer, ouçam, nós de facto verificamos que há esta necessidade, portanto é importante avançar mesmo com uma resposta de algum tipo, que tenha a ver com o acolhimento para a juventude LGBT, porque nós, apesar de sermos um gabinete de apoio à vítima com técnicos formados, etc., e com financiamento, não conseguimos, nas respostas que existem, estar a ter resultados eficazes ou situações que estejam a correr bem. E aí o que fizemos, de facto, foi levarmos esta proposta à Câmara Municipal de Lisboa. Não foi uma decisão de cima, nós obviamente que estamos a submeter o projeto e o projeto cumpre avaliação, ou seja, há critérios que fizeram com que o projeto fosse financiado, mas politicamente, obviamente, que a variação dos direitos sociais e, em particular, mas acima de tudo, a habitação social, porque foi quem nos disse, sim senhora, nós vamos atribuir um fogo para que vocês possam montar um apartamento. Então nós, de facto, conseguimos, não uma casa-abrigo, mas algo equivalente, mas um projeto que nos permite, quando há saídas precoces de casa, principalmente depois dos 18 anos, porque era essa a situação mais complicada, os menores de 18 também, mas principalmente depois dos 18, porque são maiores de idade e se não tiverem a estudar, a família, principalmente as figuras parentais ou responsáveis legais, não têm mais nenhuma obrigação e, portanto, as pessoas ficavam na sua mercê. E a ideia é justamente, como estas pessoas passam para uma situação que não estão habituadas, que não foram preparadas, não tiveram nenhum período de transição, sem apoio nenhum, nós queremos ser esse apoio. Portanto, no fundo é uma entrada, se calhar, na vida adulta, acompanhada, com apoio em termos das questões das competências mais básicas de se viver sozinho ou viver-se num apartamento. Obviamente, os nossos jovens não estão a viver sozinhos. Claro. Mas tudo, de procura de emprego, depois apoiamos a arranjar emprego, se querem continuar a estudar, apoiamos para continuar a estudar, e por isso é que nós temos 4 vagas, e 2 delas são até 2 anos, que são para pessoas que têm projetos de formação ainda a decorrer, e até 6 meses, idealmente, se conseguimos que a pessoa arranje um emprego e arranje a otimização financeira, que é muito importante, que aliás é a questão mais premente, portanto. Sim. Também queríamos... Sim. Sim. Há uma questão que a Rita frisou aí e que acabou por levar, que dá a ideia a levar também a avançar com esse projeto, que acho que é uma questão que muitas pessoas se calhar não dão conta, é que de facto são poucos os dados ou pouca a informação que chega do que é que se passa realmente no país. Porque assim, a regra geral, aquilo que se ouve mais, e nós vamos puxar a brasa um bocado à sardinha de quem não mora em Lisboa ou no Porto, mas regra geral, o que é que se sabe do que é que se passa em Castelo Branco, na Guarda? Algumas nós, não é? Nós, por exemplo, na Guarda e Viseu, e na Guarda mais até, já tivemos pessoas que acompanhámos. Aliás, passo a explicar, o nosso serviço é nacional, nós damos resposta a pessoas de todo o local. Obviamente, quando fora de Lisboa, às vezes temos mais limitações, mas temos conseguido, porque nós hoje em dia vivemos uma era digital e vamos tendo a intervenção, construindo redes. E sim, e há também essa ilusão
que esse ponto toca muito bem, de que está tudo bem, que agora de repente está toda a gente assumida e que a vida é fácil. Isso é falso, até porque nos meios interiores as pessoas conhecem-se todas umas às outras. É muito mais difícil pedir ajuda no centro de saúde, na polícia, na GNR, porque o primo ou a amiga do tio, não sei o quê, pode saber e depois contar a toda a gente. Portanto, não há a mesma segurança que existe em certas zonas muito populosas em que vivemos um bocadinho de forma incógnita, portanto não é a mesma coisa. E justamente a casa aqui o que nós pretendemos é fazer esses pontos de contacto, de saber esta esquadra é mais segura, esta resposta é mais segura, e ir construindo e trabalhando em conjunto com essas respostas locais, para lhes dar também informação à consultoria que precisem para se prevenir a revitimização, porque isso é a maior questão. Muitas pessoas, os dados que nós temos, inclusive é que eu tinha do Observatório de Educação da Rede Exec, é que praticamente ninguém pedia ajuda e não pedia porque tinha medo. E muitas vezes o medo era legítimo. Porquê? Porque eram gozados na polícia. As pessoas às vezes não acreditam nisto, mas isto é verdade. Ou então que as pessoas dizem, isso é um problema que não tem importância, vá lá resolver. Ou dizerem que a pessoa agrestora, por exemplo, na família, sabe, os seus pais têm direito a decidir sobre isso, eles sabem melhor para si. Quer dizer, todo o tipo de reações que não são aceitáveis e não podem existir nestes contextos, principalmente numa população que já está tão isolada e que tem tanta falta de recursos e de apoios, não é? Portanto... Sim, então nós o ano passado realizámos um inquérito relativamente a isso, para a zona aqui de Viseu. E realmente as respostas que nós tínhamos, quando questionávamos se a pessoa tinha feito queixa nas autoridades competentes, e as respostas que nós tínhamos era de que não vale a pena, é uma coisa na escola e ninguém faz caso, eu vou à polícia e ainda gozam comigo, porque a família quer estar a pôr a família em público e expô-la. Portanto, as pessoas acabam por viver no silêncio. É quando nós pensamos que efetivamente está tudo bem, não é? E que há cidades mais pequenas e se calhar do interior, e nós tivemos um boom o ano passado, e iríamos ter mais este ano, infelizmente não vamos ter dessa forma, e que começaram a ter marchas e mais divulgação, e trazer estas questões mais a público, e abrir o armário das cidades e realmente fazer as marchas, e as pessoas começam a pensar, pronto, então já fazem uma marcha, já está tudo bem. Mas se nós começarmos a escavar um bocado o que é que se passa em cada cidade, em cada distrito, que parece que está tudo bem porque já há uma marcha, como se haver uma marcha, ou uma marcha que tenha 1 ou 2 anos, seja um sinal de evolução, é evidente. Resolve os problemas do dia a dia de toda a gente. É só um dia, efetivamente, não quer dizer que não seja importante, mas é só um dia da vida destas pessoas que se calhar vivem dias complicados e o cotidiano pode não ser tão fácil. Mas depois no resto do ano a pessoa continua a sofrer, porque vai, sobretudo quando estamos a falar de camadas mais jovens, não é? Porque vai para a escola e continua a sofrer discriminação, continua a sofrer bullying homofóbico, transfóbico, bifóbico, e acaba sempre por se sentir isolado e parece que a única vez que respira é se houver uma marcha, não é? Porque se não houver uma marcha, muitas das vezes a queixa que faz, inclusive, não acontece nada, não é? Porque ainda há um silêncio e uma negligência. Um calar, não é? Uma negligência, sim, exatamente. Não é? Porque, ou seja, se é num caso de um jovem em que está à espera que seja um adulto que o ajude, seja um professor, um auxiliar de educação, seja inclusive a polícia, seja, na maior parte dos casos, não existem qualquer instituições ou organizações em cidades pequenas onde se possa ir realmente queixar, porque não há gabinetes de apoio à LGBTI, a não ser em Lisboa e no Porto, não é? Portanto, aonde é que vão? Quer dizer, acaba por ser exatamente este ciclo de que não vão a lado nenhum, não é? Porque vão continuar calados e vão crescer adultos dentro de um armário, já nem falo só um armário de se expor enquanto orientação sexual e identidade de género, mas de um armário psicológico, ao fim e ao cabo, não é? Porque esta criança acabou sempre por crescer a consumir-se e num silêncio de quem é. Que acho que isto acaba por trazer ainda outros problemas muito mais complicados do que só sair do armário. Traz até, inclusive, porque as pessoas acabam de estar a viver sempre em stress e isso tem impacto na saúde física e mental. Não é só sequer mental, é a física também. E, portanto, é muito importante. E há aqui vários aspectos importantes nesta questão. Para já, é verdade que, como estávamos a falar, que as coisas estão melhores. Na realidade, o que se nota
se há algum apoio, geralmente é dos próprios pais. Nisso melhorou, não é? Não sei se em todas as cidades, até porque eu tenho estado a dar formação nos últimos anos, 2 anos, 1 ano, talvez mais, a professores e em sítios diferentes. Nós estamos na zona centro a trabalhar, dizem que isto tem havido nos jovens como se uma reversão em termos dos valores, parecem que eles são mais reacionários do que a geração anterior, portanto mais conservadores. Portanto, eu também não sei até que ponto isto é tudo tão fácil, mas sei que em termos de padrão geral as situações são um bocadinho diferentes em termos de às vezes ter-se mais apoio dos pares e ter-se muitos problemas é com os adultos e portanto nós na casa aqui temos falado muito disso, nós temos de facto recuperar o trabalho perdido que não se fez com os adultos, andámos nas escolas a fazer tudo, mas os professores são uma classe neste momento muito envelhecida, portanto, e são fruto da sua geração, são fruto daquilo que ouviram e das oportunidades que tiveram ou não para conversar sobre estes temas de forma informada, porque há muitas pessoas bem intencionadas, mas ainda pensam X e Y porque não faz nada aquilo que responde à realidade. E muitas das vezes não têm o vocabulário, se calhar, adequado também a determinadas conversas, não é? Aquele do sim, mas... A boa vontade é importante e é isso também o nosso trabalho. Nós sabemos que a maior parte das pessoas que vêm às nossas formações são pessoas que já estão interessadas, mais ou menos. Nem todas, mas a maior parte esmagadora. O que nós damos é ferramentas e a linguagem e a capacidade para então dar um passo mais ao longe, porque eles tornam-se replicadores e multiplicadores no seu local. Depois há outra coisa também, nós com estas mudanças todas da legislação, a visibilidade que nós falávamos há bocado, de facto aumentou muito porque as pessoas sentiram-se mais seguras, de certo modo, mais dignificadas e enquanto, por exemplo, na minha altura, há mais de 20 anos atrás, era impensável praticamente alguém assumir-se na escola, agora os jovens assumem-se, né? E com isso há outro revés, que foi o que aconteceu depois desta legislação toda, que não está ainda completa, mas está quase, que é o backlash. Portanto, nós começamos a ter demasiada visibilidade e deixa-me empurrar estas pessoas para trás porque eu não estou para te aturar, entre aspas. Sim, como lá está, como falámos há bocado, do acordar para esta ida da Cadexec às escolas, algo que não é nada inédito, como nós sabemos perfeitamente, mas houve aqui um acordar para esta realidade e de repente o que é que se passa aqui? O que é que estão a ensinar às nossas crianças? É como se de repente... Como se a igualdade e apontar para esta a realidade fosse um problema gigante. Não, como é que nós estamos a fazer a instrução e mudar as criancinhas para serem todos gays? Esta é sempre a ideia que eles têm. Mas não é de agora, já existia na altura que eu estava na Rede Exec. É preciso trabalhar com as pessoas e explicar-lhes que não é o caso. As pessoas são aquilo que não existe nenhuma cartilha. Não existe nenhuma cartilha de ensino de A, B, C, D. Não são influenciáveis. São influenciáveis é serem mais livres ou não, que é diferente. Sim. Portanto, sim, há aqui uma série de fatores que também acabam por alterar, mas eu concordo convosco e eu sei que as pessoas que estão em outras cidades, apesar de Viseu neste momento já ser bastante cosmopolita na minha opinião, é considerada das cidades mais, eu não digo em termos de mentalidade, mas em termos de recursos e outras... Viseu é muito bem falada, bem vista e portanto, vocês em termos de certas coisas avançaram muito, né? Se não avançaram, tem aquilo que muita gente diz, eu já não preciso nada de ir para Lisboa ou para o Porto, né? Há quem já me tenha sobre Viseu. Assim, pelo menos temos o sossego do trânsito. Portanto, olha, quem me dera a mim. Mas quem está no interior, de facto, sabe que as coisas também, apesar destas mudanças, é uma ilusão, que as coisas não são plenas, porque esta mudança legislativa não implicou necessariamente uma mudança social e de mentalidades. E, portanto, exatamente, o nosso trabalho e o nosso grande foco neste momento é justamente isso, é o dia-a-dia das pessoas, como vocês diziam. Porque é aí que nós estamos, nós não andamos a suspender a nossa vida e depois vamos à marcha como vocês referiam, não é? O resto da vida continua, não é? E as pessoas têm de estar... Sim, é tão simples quando nós sabemos que pessoas LGBT não saem à noite aqui em Viseu, por exemplo, uma coisa tão simples como vou ao sábado à noite e têm que ir para o Porto para serem quem são. Pois. Pessoas até casadas, inclusivamente, pessoas numa relação já duradoura, simplesmente não conseguem estar à vontade. Não há a vontade de um beijo, de uma carícia, de um carinho. Das mãos dadas, por exemplo. Das mãos dadas, não é? Que é uma coisa perfeitamente normal. É o carinho entre pessoas que realmente se gostam, não é? E isso não tinha que ser um impedimento para as pessoas poderem viver livremente, não é? E, portanto, acaba sempre por ser aquela coisa de eu até venho viver para Viseu porque há menos trânsito, mas depois... Mas vou para o Porto viver a minha vida porque não sou conhecido, ninguém
sabe quem eu sou e lá posso fazer o que quiser. É um bocado esta dualidade ao mesmo tempo, não é? Mesmo assim, havia pessoas, por exemplo, há uns anos, e se calhar ainda existem, que não iam à Marcha de Lisboa, mas iam à de Madrid. Portanto, acaba por ser sempre uma lógica que não é uma censura aqui que está em casa, porque as pessoas estão a tentar autopreservar-se, não é? No fundo. Claro, claro, e até pode ser que essa liberdade que experienciam noutros locais consigam até, possa ser uma força para no seu local, exatamente, conseguirem fazê-lo. Sim, porque muitas das vezes, se calhar, o facto das pessoas, ok, tudo muito bem, nos primeiros anos se calhar até nem vão às marchas da sua cidade, mas o facto de irem a outros sítios diferentes e se calhar verem aquilo que muitas das vezes acham que até é um bicho-papão, não é? Porque vamos perguntar, se calhar, a algumas pessoas há 15 anos atrás se iriam a alguma marcha, e a maior parte das pessoas até diziam que se calhar não iam, porque se calhar achavam que aquilo era tudo muito estranho, não é? Porque é o desconhecido. E se calhar o facto também das pessoas irem a outras marchas de outras cidades, ainda que não consigam ter essa coragem de ir a delas, muitas das vezes acaba por lhes fazer ver como é que as coisas eventualmente são e se calhar trazer-lhes algo benéfico para que, de certa forma, consigam até reagir de forma diferente muitas das vezes na cidade ou no local onde habitam, não é? Porque se calhar até essa coisa de ver outras pessoas, sei lá, dois homens a dar um beijo, ver alguém que é transexual, que muitos dos sítios as pessoas nunca viram. Sobretudo viverem essa liberdade que lhes é devida, que lhes é direito próprio também, não é só irem a outros sítios, mas podem viver a sua vida continuamente e plenamente naquele estado pleno, não é? De não ter de estar sempre a retrair-se, não é? Enclausurado, não é? O que nos leva um bocadinho a falar nesta questão em que vivemos todos atualmente, com esta pandemia, que é, ao mesmo tempo, qual é a situação das pessoas LGBT? Qual é a situação, se já viviam muita discriminação, muito este medo, com esta pandemia, de certa forma, estão muito mais atacadas. É um duplo confinamento. Era o confinamento do armário e agora é o confinamento do armário dentro de casa. Sim, exatamente. A Fabíola Cardoso hoje partilhou comigo um artigo da Alice Azevedo para o SAP 24 em que ela falava justamente que... Sim, também íamos trazê-lo porque é um artigo que de facto está aborda bem, aconselho toda a gente a ler. E é verdade, de facto isso está a passar-se. E depois a agravar-se também que muitas vezes o que temos é que também o ambiente que é hostil é aquele que agora tornou-se permanente. E nós, por exemplo, na casa aqui duplicou os pedidos de ajuda e estamos com situações mais difíceis e complexas e complicadas de resolver. Portanto, nós já sabíamos mais ou menos que isto poderia piorar e de facto concretizou-se. Nós temos tido muito trabalho e tem a ver com esta convivência que as pessoas, pronto, agora estamos no desconfinamento e vemos de melhorar, mas torna-se muito difícil esta vivência quando estamos num local que não é um local que nos acolha e aliás às vezes de formas muito surreptícias, de agressões, microagressões, nem que seja comentários sobre temáticas, porque a violência familiar pode ter várias formas. Como sim, mas é algo que vai sendo plantado aos poucos, não é? É uma frase aqui, é um comentário ali, sim, e é algo que as pessoas nunca vão deixar de o fazer e quem está a sofrer isso na pele, neste momento, sem poder de facto ter um escape, de poder sair livremente, acaba por ser ainda mais complexo do que era há 3 meses atrás. Não é? E nós, por exemplo, em termos de procura para acolhimento, aumentou. Portanto, de situações de violência familiar que se extremaram. Portanto, sim, não está assim um período nada fácil e, de facto, há que refletir também que se calhar temos de avançar ainda mais para quebrar o outro confinamento, não é? Que também é dentro de casa, infelizmente, é fora e dentro de casa. Rita, temos uma última pergunta. Nós não nos queremos estender muito para além da hora, até porque hoje é um dia complexo de diretos de várias associações e ninguém hoje quer atropelar ninguém. E tínhamos uma última questão, e é aquela questão que é o futuro. O que é que ainda falta fazer
o que é que ainda poderemos, porque nós sabemos perfeitamente que por mais que trabalhemos, estamos sempre em falta com alguma coisa, não é? Há sempre alguma coisa que nos escapou, alguma coisa que não conseguimos fazer, alguém que não conseguimos alcançar, porque lá está, infelizmente 90% é trabalho de voluntariado e muitas das vezes não conseguimos efetivamente chegar a todo lado. Não vamos criar a ilusão que conseguimos, porque não é real. Na perspectiva da Rita, o que é que ainda falta fazer assim mais urgente, ou uma meta que se consiga alcançar mais facilmente, porque nós sabemos que estar tudo bem é uma coisa que esperemos que esteja e que o Covid passe, mas sabemos perfeitamente e temos noção real de que não vai estar tudo bem para a população LGBTI mesmo depois do Covid, não é? Sim, sim. Olha, eu há bocado, como estávamos a falar, lembrei-me de uma coisa e a pergunta que me estás a fazer dá-me justamente a oportunidade de partilhar. Há cerca de 2, 3 anos, creio eu estava a falar com gente que tinha passado pela Rede Exec, que esteve envolvida, chegaram a ser coordenadores e direção. E nós, na altura, estávamos a falar justamente desta questão das outras localidades e do isolamento. E o que acabei de pensar na altura é que poderia ser muito interessante, mas já vocês em Viseu, por exemplo, estão a arrepiar caminho, não é? Portanto, isso é ótimo e ainda bem que está finalmente a acontecer. E isto podia ser uma coisa muito à forma como a Rede Exec também funcionou, mas mais global, que seria quase todos os sítios têm uma associação cultural ou outras associações que têm infraestruturas. Seria interessantíssimo fazer um projeto, por exemplo, de um centro comunitário ou outra coisa qualquer, num local que já esteja instalado, em parceria com uma associação que já existe na zona, e começar a fazer trabalho, fazer reuniões, fazer o que for necessário. E aí já vamos estar a fazer atividades que as pessoas podem vir quebrar o isolamento e trabalhar também localmente o que for preciso, na área social, na área da educação, da juventude, do desporto, por aí adiante. Portanto, eu acho que nós temos de começar a expandir, não é? E um bocado à semelhança do que fazia, que era nós acabámos por capacitar as pessoas no local, às vezes também eram estudantes, e por isso é que às vezes o grupo depois acabava quando a pessoa acabava de estudar e voltava para casa ou para ir para outra universidade. Eu acho que nós podíamos pensar nisso, e é uma coisa que, pronto, que a Casa Aqui nunca se irá envolver pelo modelo que é, mas é uma coisa que eu acho que seria muito interessante alguém pegar, não é? Fazer uma coisa deste género, de se começar a usar os recursos que já temos, criar parcerias e em conjunto então fazer um bocadinho mais. O que é que nós temos definitivamente de fazer também, que é uma coisa que a Casa Aqui já está a fazer com outras associações, é trabalhar com os públicos estratégicos, ou seja, nós temos de ter as pessoas que estão nos serviços públicos, que estão diretamente a trabalhar com as pessoas, seja na saúde, na ação social, na justiça, têm de estar preparadas para estas questões. Há, por acaso, uma medida no novo plano para a igualdade, que tem agora neste momento um plano só para as questões LGBTI, que tem a ver com a formação logo de base. Nós sabemos que temos uma lacuna imensa nos cursos superiores e nos cursos profissionais, que isto não é falado e tem de começar a ser falado. Eu não estou a dizer que tem a ver um módulo, tem a ver pelo menos umas aulas ou umas horas que permitam às pessoas não entrarem para a vida profissional e não saberem nada, porque nós somos pelo menos 10% da população e é garantido que vão ter de lidar com uma situação destas algum dia, mais tarde ou mais cedo. E, portanto, eu acho que é obrigatório estarem minimamente preparadas. Obviamente que, entretanto, existimos nós, existe a ILGA, a Amplos, a Plano I, portanto, ninguém está sozinho e há a Viseu LGBT também, e, portanto, não é por aí. Mas às vezes não basta, e por isso é que nós na Casa Aqui temos estado a fazer já desde o início formação. E nós, em termos concretos, temos estado a dedicar um bocadinho mais às crianças e jovens, mas também à violência doméstica, e também damos formação nessa área. E tivemos o projeto, demos formação a professores e que queremos continuar. E estamos agora com um projeto em que estamos a criar, que vai ser provavelmente lançado até final de junho. Vamos criar uma plataforma online de apoio a profissionais que trabalham na área da educação e na área da proteção de crianças e jovens, justamente para terem consultoria e partilharem boas práticas e situações que tenham. Portanto, e acaba de ser um complemento ao trabalho que fazemos no Gabinete de Apoio à Vítima, mas queremos expandir, mais uma vez usando as tecnologias, e vai ser um género de rede social privada, e que deixa de haver esta situação de termos técnicos a dizer eu tenho esta situação, não sei o que é de fazer. E ao mesmo tempo trabalhar para eles conseguirem comunicar de forma clara à população para quem trabalham de que são um local seguro. Portanto, e há técnicas para se fazer isso. Portanto, fazer estas duas coisas. Por um lado, dar-lhes as competências, as ferramentas e os conhecimentos precisam e ao mesmo tempo saberem comunicar, podem vir até nós, porque se vierem até nós vamos conseguir fazer as coisas minimamente bem. E não os vamos discriminar ou ignorar.
Eu penso que com isso, e obviamente depois há a questão da intervenção preventiva, ou seja, primária, no fundo, a intervenção primária ao estarmos a capacitar as pessoas no local, elas começam também a dar formação, a mudar também as práticas, as mentalidades e as atitudes das pessoas à sua volta. Portanto, e já agora, refiro a alguém, que é alguém que eu gosto muito na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos de Proteção de Crianças Jovens, que é a Sara Teixeira. A Sara Teixeira propôs uma coisa que eu nunca me tinha lembrado e que faz todo o sentido, que é temos que começar a fazer formação de formadores. E esse é um objetivo da casa aqui, que é daqui a 2, 3, 4 anos que haja um projeto em que nós estamos não só nós a dar formação, porque somos muito poucas pessoas a conseguir e a ter competência, mas formar pessoas para formarem outras. Sim, claro, isso é bastante importante, não é? Porque lá está, mais ou menos como a questão de é importante ir às escolas e falar com os alunos, mas também é importante que os professores efetivamente tenham essa formação e essa preparação para lidar com as situações, não é? Porque são na prática, os professores, depois dos progenitores, como é óbvio, são os professores que educam, não é? Portanto, se da parte dos professores houver aquela frase do isso não se diz, isso não está correto, o aluno também vai começar a perceber que de facto há ali um travão e que não pode dizer exatamente coisas que vão discriminar alguém. E isso é bastante importante. E se realmente o resto da população for sendo formada, talvez nós consigamos não só ter boas leis, mas começar a ter uma mudança mais brusca de mentalidades, porque, pronto, essa ainda, infelizmente, ninguém consegue controlar muito. Não é? Vamos fazer no tempo. Já agora, não esquecer também a importância dos assistentes operacionais na escola. Que nós, no nosso último posto para dar formação, mas não pudeste ver, porque houve um corte no financiamento, que foi geral para toda a gente, não foi particular para o nosso projeto, mas essa é uma área que nós também temos de trabalhar, porque, como dizias, os professores estão a assistir às situações, têm uma capacidade e uma oportunidade de intervenção, de dar o exemplo imensas, mas também há muitas coisas que se passam nos corredores e não dentro da aula. Sim. E maior parte das vezes acabam por se passar nos corredores mesmo, ou cá fora, não é? É interessante estarmos a falar disto porque é curioso, quando a Catarina veio cá a Viseu em novembro, precisamente falar um bocadinho do expor agora a Catarina Moreira trabalha connosco. Exato. Tivemos realmente uma questão exatamente nesse ponto. Era um professor que tinha reservas quanto à linguagem, quanto ao procedimento. Basicamente, ele não sabia agir com os seus alunos e é interessante que ele precisava basicamente desse apoio, dessa formação. E essa questão é muito importante, é nós alargarmos a rede, não só porque nós, pessoas LGBT, sim, conseguimos dar este apoio de pares, mas falta alargarmos esta rede para tem que ser mais gente, mais pessoas, as pessoas que lidam com pessoas diariamente, professoras, profissionais nas repartições públicas, seja onde for, terem essa consciência e esse cuidado. Por exemplo, tivemos a formação em relação às questões das pessoas trans, quando precisam de mudar o registro do nome. Alargar estas questões e esta sensibilidade para que as pessoas não são só hetero, cis, blá blá blá, os caçaquetas, mas que sim, nós existimos, estamos aqui, precisamos de cuidados às vezes um pouco mais específicos, é verdade, diferentes se calhar, não específicos, mas diferentes. E toda a gente, desde, sei lá, médicos, toda a gente que tem este contacto com as pessoas, ter esta noção de que há coisas próprias, há cuidados que têm de ser tomados e têm de ter tidos em atenção. Basicamente. Exatamente. Há especificidades, é esse o termo que eu costumo utilizar, que fazem com que muitas vezes a intervenção que seria de determinada maneira com uma parte da população não pode ser. E esse também é o nosso trabalho. É as pessoas perceberem que há aqui questões que são particulares da população LGBTI que levam a que seja necessário intervir em situações particulares. Não é porque somos especiais, é porque as nossas características pedem e necessitam que a gente tenha em conta essas características em termos do concreto da vivência. Porque há mesmo pessoas que fazem coisas a pensar que estão a fazer bem e não é mal intencionado, mas depois dão maus resultados. Porquê? Porque, obviamente, não tem a obrigação de adivinhar. Precisam de formação, é só isso. Precisam de formação. Quem sabe lhes diga, olha, é preciso ter atenção a isto e isto, é melhor não fazer isto, é melhor fazer isto e isto. Pronto. E esse trabalho que temos que fazer ainda falta muito.
Exatamente. Rita, nós temos só aqui umas coisas que queremos anunciar, portanto não a vamos mandar já embora, ainda temos mais aqui uns segundinhos, mas queremos dar também direito de antena a isto para as pessoas que nos estão a ver. Não sei se deram conta, mas saiu no dia 15 a campanha do Gabinete da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, e saiu um vídeo da campanha do IDARROT, que é o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e Bifobia, e que está fabuloso, e em que nós estamos lá, portanto estamos a publicitar-nos também um bocadinho. E a Casa Aqui também. E a Casa Aqui também. Nós damos conta. E que é um passo bastante importante, nós termos do lado alguém e todo um conjunto de profissionais que realmente trabalham nestas áreas, porque acho que se também as pessoas sentirem que o governo não esquece e está a trabalhar nisso, é uma forma das pessoas também não acordarem passado 15 anos e a Rede Execo existe, e não acordarem passado 20 anos e saber que a população LGBTI existe em Portugal, não é? Portanto, é bastante importante o Estado também falar disto, porque as pessoas sentem-se um bocadinho mais pessoas, efetivamente, não é? Não são tão esquecidas. Portanto, vejam o vídeo, que está muito bom e toda a gente trabalhou muito bem, estão todos de parabéns. Queremos também dizer que agora às 15 horas... 17. Às 17, peço desculpa. Às 15 horas já passou um bocadinho. Às 17 horas, o movimento LGBTI com o Diogo Rivers da PATH, da Plataforma Anti-Transfobia e... Da PATH de Coimbra. Da PATH de Coimbra, desculpem, mas eu troco-me sempre a dizer o nome deles, peço desculpa. E então às 17 horas estará no Instagram do LGBTI de Leiria. E pelas 18 horas, portanto isto hoje é tudo muito corrido, está tudo muito ocupado, pelas 18 horas no Instagram da Amnistia Internacional, como falámos há bocado, iremos ter a Fernanda Ferreira, uma mãe amplos, a falar também sobre questões da população LGBTI e que faz parte da nossa parceria com a Amnistia Internacional na celebração deste dia. Volto a frisar aquilo que já frisei no início, temos a nossa campanha do Ajude-nos a Ajudar, portanto quem puder contribuir, vamos ter máscaras para vender a partir de amanhã, podemos vender viseiras também, extensões de máscaras, e temos os nossos produtos habituais, as nossas pulseiras, as nossas bandeiras. Se quiserem contribuir, toda a ajuda é bem-vinda, porque desta forma, se toda a gente contribuir, nem que seja um pouco, nem que seja €1 aqui, a qualquer pessoa, nós conseguimos ajudar muitos mais profissionais que muitas das vezes nos estão a salvar, como equipas médicas, como bombeiros e como os profissionais das ONGs da população LGBTI, que também ajudamos, felizmente. E pronto, e para terminar, eu agradeço e nós agradecemos todo o coletivo à Rita Paulos por ter estado hoje, domingo, que normalmente é o dia reservado para a família, né? Disponível para ter vindo aqui, por assim dizer, falar connosco e transmitir o conhecimento também, porque evidentemente que as pessoas quanto mais anos têm nestas andanças de ativismo, acabam por trazer um conhecimento e uma bagagem que de facto acho que deve ser ouvida, portanto muito obrigada. Muito obrigada. Eu, e feliz Idaho a toda a gente. Obrigada por terem estado aí. Igualmente, está bem? Obrigada. Tá, obrigada. Até à próxima. Até a próxima.